Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colégioabaco.com.br. Estamos em 2021 e conflitos militares continuam acontecendo ao redor do mundo. Apesar das comunicações estarem cada vez melhores, a tecnologia mais avançada e os movimentos sociais mais abrangentes, por que continuamos em guerra? Hoje, conversaremos com o professor Chiquinho e tentaremos encontrar uma resposta para essa pergunta. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco. Família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Olá, Chiquinho, seja bem-vindo ao nosso podcast Somando Ideias. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente, esse professor que é tão conhecido no Abaco, tá tanto tempo aí na escola, então eu queria começar pedindo para você se apresentar e falar um pouco sobre o que você leciona aí dentro da escola. Primeiro, eu quero agradecer o convite que me foi feito. Me sinto lisonjeado e com muito carinho estou aqui participando dessa nossa conversa. Eu estou no Abaco há 28 anos. Atualmente eu estou trabalhando com os 7º anos do período da tarde. A matéria é História, mas também já trabalhei com Filosofia, dando aula para o ensino médio do período noturno durante algum tempo aqui no nosso colégio. Perfeito, Chiquinho. Nossa, 28 anos, meu Deus, bastante tempo mesmo. Eu, infelizmente, como ex-aluno, eu não tive a chance de ter aula com você, mas sempre ouço falar muito de você e tô muito animado para essa conversa. Como eu já comentei, hoje a gente vai falar sobre o porquê de a gente ainda estar em guerra, né? Pensando na história da humanidade e principalmente nos últimos anos que a gente vem vivendo, eu queria perguntar para você, Chiquinho, qual leitura você traz desses conflitos que a gente ainda vive? Primeiro é importante pontuar que hoje nós estamos, a humanidade, né, para ser mais preciso, enfrenta uma série de conflitos armados. Então esse é o primeiro destaque. E aí eu aponto, né, aonde esses conflitos estão acontecendo. No continente africano, nós temos a guerra em curso na Etiópia, uma guerra de caráter civil na Etiópia, na Somália, no Sudão, na Líbia. No continente asiático, eu destaco aqui a atual guerra da Síria, que também é em curso, né? Os conflitos entre palestinos e judeus, ou então entre Palestina versus o Estado de Israel. E nesse momento, o conflito, né, presente no Afeganistão. Se nós partirmos aqui para o continente americano, nós também vamos perceber alguns conflitos. Destaque aqui para o Haiti, que há cerca de um mês teve inclusive o seu presidente, né, assassinado. Então nós temos um clima ainda tenso de conflitos armados, de conflitos que têm levado a um número muito grande de perdas humanas, além, claro, das perdas materiais, de cidades destruídas, seus equipamentos destruídos, enfim, toda uma destruição grave nessas áreas de conflito. Respondendo de forma direta à sua pergunta, por que desses conflitos hoje, não é? Eu tenho a minha convicção de que os principais conflitos, eles acontecem internamente. A exemplo da Etiópia, em que o conflito se dá entre a própria população etíope, dividida principalmente entre grupos tribais, em que esses grupos buscam simplesmente o controle do poder, a manutenção do poder. Parte desses conflitos são conflitos diferentes da maioria dos conflitos do passado recente, por sinal.
quando potências, por exemplo, invadiam determinados territórios em busca do controle e da posse de suas riquezas naturais. Hoje não. Hoje, grande parte dos conflitos se dá dentro dessa temática, né? Das disputas internas dos diversos grupos políticos e ideológicos. Certo, entendi, Chiquinho. Bom, acredito que o confronto mais recente que a gente tá vendo na mídia, pelo menos agora, seja esse do Afeganistão, né? Como você mesmo comentou. E eu acho que com tanta coisa sendo falada, pode ser difícil para alguns pais e alunos acompanharem e entenderem todo o contexto desse confronto. Então também queria aproveitar para perguntar como você avalia o que está acontecendo por lá. É importante voltarmos do ponto de vista histórico que em 2001 o governo do Afeganistão, sob o comando do Talibã, esse governo foi derrubado quando da invasão por parte dos Estados Unidos e aliados. Aliados da OTAN, que é o tratado, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Então derrubaram o governo do Talibã. E por 20 anos, essa intervenção esteve presente na vida do país. O Talibã, em momento nenhum, ele foi apagado, né, do ponto de vista militar, sobretudo. O Talibã continuou organizado, continuou resistindo. E a geografia do Afeganistão favorece enormemente. Aliás, favoreceu enormemente essa sobrevida, essa organização, essa manutenção do Talibã. Em razão das montanhas, é um país em que o seu relevo, boa parte dele é composto, formado, aliás, por montanhas, o que favoreceu as inúmeras estratégias por parte do Talibã de estar protegido, né, inclusive no interior das cavernas, com o apoio da população camponesa do Afeganistão. Além disso, alguns territórios vizinhos, né, de certa forma, foram coniventes com a presença do Talibã em seus territórios. É o caso, por exemplo, do Paquistão, é o caso da Índia. Por mais que os países, os seus governos neguem, mas isso é fato, isso é um fato histórico, em que personagens do Talibã estiveram circulando nesses países livremente. Então, na verdade, o Talibã não foi derrotado. E o Talibã foi, né, ao longo desses 20 anos, do ponto de vista da sua resistência, foi avançando em determinadas áreas do país, sobretudo no norte do Afeganistão, foi ganhando a confiança de parte da sua população, e aqui eu não vou mencionar do ponto de vista da porcentagem, mas foi ganhando, né, esse apoio. Pode ser que por intimidação, por medo, né, mas parte dessa população apoiou. De tal forma que agora, recentemente, o Talibã foi avançando sobre as principais cidades das províncias do Afeganistão, né? Lá eles, diferentemente do Brasil, nós aqui usamos a expressão Estado para as nossas unidades, né, que compõem a federação. Lá não. No Afeganistão eles usam a palavra províncias. Então eles foram avançando sobre importantes províncias a tal ponto que no dia 15 último, né, de agosto, eles simplesmente tomaram a capital. É bem verdade também que essa tomada, isso representa definitivamente a vitória do Talibã e a derrota, né, dos Estados Unidos e seus aliados. É bem verdade que isso também foi possível, a vitória do Talibã foi possível em razão da retirada das tropas norte-americanas e das tropas sob o comando da OTAN. Então, a presença militar do exterior, essa já era pequena, mínima no Afeganistão, em razão de tratados, de acordos, inclusive com o próprio Talibã, acordo esse assinado entre o governo Trump
e o Talibã para que essa retirada ocorresse agora. No primeiro momento era até maio de 2021, e com o novo governo norte-americano, sob a liderança do presidente Biden, eles estenderam até o dia 31 de agosto, fato consumado, né, no domingo, no dia 29, essa retirada completa. Concluo que o Talibã, na verdade, em momento nenhum foi derrotado militarmente. Então, essa tomada da capital e a posse efetiva de um novo governo no Afeganistão, sob o comando do Talibã, era um fato simplesmente esperado, era uma questão de tempo. Os conflitos no Afeganistão, eu posso citar 2 momentos. Em 2001, quando do início da ocupação liderada pelos Estados Unidos, e os conflitos atuais, eu posso dizer que tais conflitos, toda essa situação tensa de guerra propriamente dito no Afeganistão, não se dá. Não se deu em 2001, não se dá nesse momento histórico, em razão, por exemplo, da posse, ou então da busca e posse, conquista e posse das suas riquezas naturais. Não. As riquezas naturais do Afeganistão, naturalmente que eu não posso aqui negá-las, não posso desconsiderar algum interesse, mas precisamente não é essa a questão. A questão, ela se dá hoje, sobretudo em razão da geopolítica, que já nós vamos explicar isso maior. Agora, a paz no Afeganistão é uma tarefa, já foi e continua sendo uma tarefa das mais difíceis. Primeiro, porque é um país que não tem uma unidade, não existe no Afeganistão uma unidade de povo, uma unidade de nação. A composição populacional do Afeganistão, ela se dá em razão das suas etnias. Então, nós temos um país dividido em algumas etnias. Vamos citar aqui um número só para ilustrar. Mais de 5 etnias, são as 5 etnias principais. Então, esse conflito tem a ver também em razão destas disputas tribais, dos seus líderes tribais, dos interesses políticos. Então, a paz num país em que você, a princípio, não tem uma unidade de povo, de nação, é extremamente difícil, é extremamente complicado. Além disso, nós temos um componente dos mais importantes para entendermos essa difícil tarefa que é de se obter a paz. São as questões religiosas. Então você tem de um lado os muçulmanos que se denominam sunitas e por outro lado você tem os muçulmanos que se denominam xiitas. Então são grupos dentro do Islã que divergem. Existem profundas divergências do ponto de vista do entendimento da leitura que se faz do próprio Islã. E aí você tem, consequentemente, esse componente difícil de entendimento e dessa construção da paz no Afeganistão. Entendi, Chiquinho. Nossa, acho que você deu um panorama muito bom aí pra gente, né? Principalmente pra quem ainda tem dúvida. Acho que a gente pode conversar mais sobre o Afeganistão, mas todas essas questões que você trouxe agora também no final em relação às disputas, tanto políticas, quanto religiosas, quanto étnicas, todas elas são fatores para uma guerra, né? E eu acho, assim, eu ouso dizer que nos dias de hoje, eu acho que elas não têm o mesmo peso quanto elas já tiveram no passado, e eu acho que com isso, eu não quero dizer que elas não têm a mesma importância, né? Essas questões, elas são questões importantes, mas no sentido do quanto a gente vê acontecer, né? A gente sabe que no passado era muito mais comum guerras religiosas, e hoje em dia a gente tem focos, né? A gente tem pontos ali em que acontecem esses tipos de confronto.
Eu faço uma leitura de que hoje o que a gente mais vê são batalhas ideológicas, assim, né, em diversos contextos, entre países, dentro de próprios países, né, internas aos próprios países. Eu, sinceramente, não sei o que é pior. Acho que confronto é ruim, independente de qual for. Mas, no contexto afegão, isso não é o que se aplica majoritariamente, né? A geopolítica. Quando nós falamos... Primeiro aqui uma simples definição, né? Quando nós falamos em geopolítica, é importante nós lembrarmos, né? Do que trata a geopolítica, né? A geopolítica trata da geografia, né? Por isso geo, e da política. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de compreensão, né? Mas o que é geopolítica? É isso. O Afeganistão está numa área estratégica das mais importantes. Vamos lembrar aqui, ao norte nós vamos ter o Afeganistão fazendo divisa com a China. Ao sul nós vamos ver o Afeganistão fazendo fronteiras com a Índia e o Paquistão. São 3 das maiores potências nucleares do mundo. O Paquistão, nós sabemos que é um país que enfrenta enormes dificuldades do ponto de vista econômico, do ponto de vista do seu IDH, a sua população extremamente pobre, mas é uma potência nuclear. Detém a tecnologia e detém as armas nucleares. Então esse raciocínio serve para a Índia também, é uma potência nuclear. E a China, conhecemos talvez muito melhor e sabemos da sua força militar e da sua força nuclear. Ora, numa região em que você tem 3 potências nucleares e que disputam entre si, elas disputam entre si. E disputam o quê? Vamos pegar aqui 2 exemplos, né? E aí os até sugiro depois, alguém que queira buscar maiores informações, nós temos aí um universo bem grande de informações e de canais para compreendermos talvez melhor. Vamos pegar o caso do Paquistão e da Índia. Há uma região também estratégica ao norte dos 2 países que se chama a região de Caxemira. É uma região disputada por Paquistão e Índia e que, com frequência, soldados dos 2 lados trocam tiros. E essa região, até então, da Caxemira, ela não foi solucionada, reivindicada por Índia e reivindicada por Paquistão. E o que mantém um certo equilíbrio do ponto de vista militar nessa região? Por que um não avança sobre o território e finca ali a sua bandeira? Exatamente o poder nuclear que ambas detêm. Ou seja, a Índia não pode se atrever, não pode ousar avançar sobre a região da Caxemira e fincar sua bandeira, porque sabe que uma reação, inclusive no campo nuclear, pode ser fatal, não só para a Índia, mas para todos os povos da região. E o raciocínio serve, é o mesmo em relação da Índia para com o Paquistão. Um segundo exemplo, nós temos a Índia, ao norte do Afeganistão, que faz fronteira, uma área relativamente pequena, mas faz fronteira com a China. Essa região oeste da China é uma região das mais tensas. Por exemplo, a China tem interesses na região do Nepal, tem interesses na região do Himalaia, porque são regiões, pelas suas características naturais, são regiões importantes e que contribuem, por exemplo, para o abastecimento de água, vai nutrir, do ponto de vista da água, o Rio Amarelo, que é um rio dos mais importantes na região e, sobretudo, para a China. Então, nós temos o que eu chamo, né? Nós temos aí um tabuleiro
é um jogo de tabuleiro em que as peças são inúmeras e todas despertando um conjunto de interesses. Mas vamos a um ponto central dessa minha consideração. O Afeganistão. Ora, o país que tiver sobre o Afeganistão poder de influência ou influência política, uma parceria muito mais próxima em todas as áreas, certamente é um país que vai poder usar, numa situação de agravamento dessas tensões, esse país vai poder ocupar o Afeganistão, que dessa maneira, permitirá a mobilidade das suas tropas, permitirá uma mobilidade do ponto de vista militar. Então, fazer parte, ou melhor, trazer para o seu lado, trazer como aliado, estar presente na vida do Afeganistão é extremamente importante. É valioso. Por isso que no domingo, quando o Talibã assumiu o controle de Cabul e simbolicamente os soldados tomaram posse do Palácio Presidencial, logo em seguida a China se manifestou. Qual foi a posição da China em relação a esse fato? Vamos aguardar. Não fez nenhuma crítica ao Talibã. E a posição da China é bem clara, está aberto ao diálogo com o Talibã, compreende que se faz necessário esse diálogo, vai reconhecer naturalmente o governo do Talibã, o novo governo do Talibã, vai negociar, como disse, está ali nos limites, estou falando da China nesse momento, né? Está nos limites do Afeganistão, é algo especial, algo extremamente importante para os interesses chineses, sobretudo os interesses políticos na região. Seguindo essa posição da China, nós temos as declarações dos representantes da Rússia, do Paquistão e da Índia. É uma questão de tempo, acredito eu, fazendo uma leitura histórica dessa região, esses países vão reconhecer, ou no mínimo, serão bastante passivos com relação ao novo governo do Talibã. Certo, Chiquinho. E em relação ao terrorismo internacional, o que você acha que pode acontecer e o que já vem acontecendo? Essa questão do terrorismo é fato também. Talvez hoje uma das maiores preocupações, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos. Claro que a questão do terrorismo é uma questão que preocupa a todos, inclusive nós, brasileiros. Por que é fato essa questão do terrorismo? Porque dentro do Afeganistão está presente o Estado Islâmico, que agora se denomina dentro do Afeganistão como Estado Islâmico K. Esse K é uma referência a uma área central do país que se chama, eu vou fazer aqui a tradução para o português, né? Coração. É o coração. Mas que tem um sentido de coração, de centro. Por ter sido, no passado, uma das áreas das mais importantes da história do Afeganistão. Então, o Estado Islâmico está presente no Afeganistão. Assim como o Talibã, depois de 2001, soube usar da geografia do país, aonde se protegeu, aonde se articulou, o Estado Islâmico cá, da mesma forma, se utiliza das condições geográficas e se mantém enquanto organização viva. O que aconteceu nos últimos dias da presença dos soldados dos Estados Unidos no aeroporto em Cabul? Nós vimos
3 bombas detonadas pelo Estado Islâmico cá, 13 soldados norte-americanos mortos e dezenas de civis afegãos mortos também. Hoje nós temos um número que supera a casa dos 80 mortos por esse atentado. Então esse é um sinal que o terrorismo ele está vivo e deve ganhar força, deve ganhar fôlego, até porque esse Estado Islâmico, o Estado Islâmico cá, ele se coloca como oposição ao Talibã. Então nós teremos provavelmente um acirramento dos conflitos internos entre esses 2 grupos dentro do Afeganistão. A partir desse momento, há uma preocupação que o Estado Islâmico se rearticule do ponto de vista de toda a região. Quando eu falo de toda a região, essa porção da Ásia. Então é possível que algumas áreas, como por exemplo Síria, Iraque, no continente africano, na Líbia, por exemplo, alguns desses militantes ganhem força e busquem os atentados terroristas. E aí nós já sabemos, né, que os principais alvos desses atentados, certamente o país, né, os Estados Unidos e alguns países da Europa, dentre eles, certamente a França, a Alemanha e o Reino Unido. São alvos de possíveis atentados. E aí é uma preocupação, não só uma preocupação do ponto de vista dos atentados em si, das mortes em si, mas o que isso pode representar para a economia ligada ao turismo. Com a pandemia, nós sabemos que esse setor econômico, que é o turismo, foi profundamente abalado em todos os cantos do mundo. Agora, nós estamos vivendo uma nova realidade que desponta para dias melhores. E aí vem esse momento aí do terrorismo, né? Provavelmente dessa nova força do terrorismo e que pode prejudicar ainda mais essa área da economia que é o turismo. Até porque os terroristas buscam sempre, não é, locais estratégicos, locais de grande circulação de pessoas, exatamente para chocar, chamar atenção, enfim. Beleza, Chiquinho. E aqui, a gente aqui no Brasil, o que a gente pode fazer para ajudar o povo afegão? O que está ao nosso alcance, tanto como governo, quanto como indivíduos, né? Cada um de nós. É importante nós lembrarmos que o Brasil sempre foi um país que se colocou como solidário aos povos que enfrentam, né, as suas dificuldades, guerras, dificuldades diversas. Então, o Brasil tem uma trajetória histórica de abrir suas portas. Nos últimos dias, eu acompanhando, verifiquei, por exemplo, que o Itamaraty, que cuida das nossas relações exteriores, está trabalhando para trazer para o Brasil, já ofereceu, inclusive, a cerca de 200 mulheres com as suas famílias, naturalmente, e essas mulheres são da magistratura do Afeganistão. Então, são juízas, promotoras, são profissionais da área do judiciário do Afeganistão. Então, o Brasil está trabalhando de forma efetiva para trazê-las para o Brasil, com o visto humanitário, né? É o que se aplica nesse momento. E, naturalmente, que o Brasil depois vai encaminhar essas pessoas a uma situação certamente melhor. Agora, o que nós, cidadãos comuns, o que nós podemos fazer, não é?
em relação a essa crise no Afeganistão, sobretudo a crise humanitária. E é uma crise humanitária que é importante destacar, ela atinge cerca de 18 milhões de pessoas no Afeganistão, das quais 10 milhões são crianças. Isso é um número, talvez não seja nem preciso, talvez um número até maior. Como é que nós podemos ajudar? Eu aqui, de maneira assim, bastante humilde, né, eu sugiro o seguinte, 2 caminhos. Primeiro, aqueles que puderem, podem ajudar as inúmeras instituições que atuam no Brasil e estão atuando no Afeganistão. É o caso, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras, a Unicef, a agência que cuida dos refugiados lá no Afeganistão. Então, eu particularmente acredito que os que puderem ajudar financeiramente a essas instituições que fazem um trabalho sério, são reconhecidas internacionalmente. Além disso, eu sempre falei para os meus alunos em sala de aula que um componente importante que nós podemos fazer, cada um na sua individualidade, primeiro, é nos indignarmos. Nós não podemos ter uma posição passiva diante do caos, diante da tragédia, diante do sofrimento de tantas pessoas. É uma crise, né? Uma crise profunda, essa crise humanitária. Então, o primeiro componente é esse, nós temos que nos indignarmos. E como é possível expressar a indignação? Hoje, com a internet, nós temos acesso. Você pode, qualquer cidadão pode enviar uma mensagem, enviar uma sugestão, enviar uma crítica, enfim, o que desejar. Sempre de forma fraterna, né? A indignação não significa apelar, né? Nós temos de ter argumentos, bons argumentos, por sinal, da boa convivência sempre, da busca, né, da boa convivência. Então, como é que nós podemos expressar essa indignação? Manda mensagem. Mensagem para o presidente dos Estados Unidos, mensagem para o presidente da ONU, mensagem para os representantes nos mais diversos fóruns internacionais. Então, a internet é um canal que permite que você expresse a sua posição. Manda aqui uma mensagem para o Itamaraty. Essas instituições que atuam no Brasil, não é? Inclusive a agência da ONU, que cuida dos refugiados, atua aqui em São Paulo, na capital. Que maravilha se alguém com disponibilidade pudesse trabalhar, por exemplo, como voluntário. Essa é uma forma, uma maneira de ajudar, de forma assim concreta. Bem como outras instituições, a Cruz Vermelha, né? Que também atua aqui na capital, na cidade de São Paulo. Quer dizer, o que você pode fazer como voluntário? E não precisa ser todo dia, não, né? De acordo com a disponibilidade. Isso é uma humilde sugestão que eu deixo aqui, né? A ajuda para os que podem e expressar aí a sua posição junto às diversas autoridades do mundo. E olha, as mensagens chegam, viu? As mensagens chegam, alguém lê. E é assim que nós podemos construir um mundo mais efetivamente humanizado.
Perfeito, Chiquinho. Eu queria até aproveitar para adicionar uma coisa também, uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, que é continuar se mantendo informado, né? Se manter informado e principalmente diminuir a questão do preconceito e da xenofobia. Acho que, infelizmente, ainda é muito comum a ignorância com pessoas do Oriente Médio ou com descendentes do Oriente Médio, quando a gente fala de religiões também que sejam proeminentes do Oriente Médio. A gente tende a colocar tudo no mesmo saco, né? A nacionalidade, a religião, a língua. É importante a gente lembrar isso, que o Afeganistão não é a Palestina, que não é Israel, que não é o Irã. Então são culturas diferentes, são línguas diferentes, são pessoas diferentes, são religiões diferentes, e é importante a gente entender as diferenças, também as similaridades, elas existem, mas é importante a gente saber o que a gente fala, o que a gente divulga, pra gente poder continuar se informando e diminuindo esse preconceito. E eu acho que principalmente as associações que, infelizmente, muita gente faz também com tudo que é médio oriental, associar com o terrorismo. O terrorismo existe, a gente sabe que ele existe, como a gente já comentou aqui. Ele existe também em outras culturas, e a gente sabe que a história mostra muito que, infelizmente, existe uma grande quantidade de terrorismo vinda desses grupos terroristas que atuam principalmente no Oriente Médio, mas a gente não pode associar o povo afegão com o terrorismo, né? Não é isso que está acontecendo, né? Não é o povo afegão que é terrorista, né? É o Talibã, é o Estado Islâmico K, como o Chiquinho citou, e outros grupos. Então acho que é muito importante a gente lembrar dessas questões e sempre falar sobre elas também, para a gente não continuar perpetuando esses tipos de preconceito. O povo afegão é um povo que merece, da nossa parte, toda a solidariedade. O povo afegão merece, da parte do mundo, toda a solidariedade. É importante dizer que, quando se fala, por exemplo, do mundo árabe, porque o que caracteriza, né, como o mundo árabe, por exemplo, hoje, além dos povos que habitam na Península Arábica, o que caracteriza como o povo árabe são aqueles que seguem ao Islã, que seguem ao Corão, o seu livro sagrado. Mas é importante que nós tenhamos a compreensão histórica de que todo povo, ele tem a sua história. Todo povo tem a sua cultura. Todo povo tem a sua expectativa de futuro. Todo povo tem seu sonho. Por que não dizer que todo povo busca viver de forma harmoniosa e vivendo naturalmente dentro de um quadro de bem-estar? Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Para dizer que nós não podemos ter a pequenez de achar que todo muçulmano, inclusive do Afeganistão, seja ele terrorista, ou que ele tenha algum vínculo com o terrorismo. É importante compreender que os terroristas são fragmentos pequenos de pessoas das mais diversas nacionalidades, inclusive lá dentro do Afeganistão. Portanto, é importante nós compreendermos que os muçulmanos, os que seguem, né, a religião muçulmana, têm lá a sua cultura, têm seus preceitos, seguem seus preceitos e que devem ser respeitados. Devem ser respeitados. Que, por sinal, é importante também destacar isso, né? Nós que estamos aqui no século XXI, esse é o nosso grande desafio. Respeitar as mais diversas religiões, os mais diversos credos. É só assim que é possível, né, sonharmos com um mundo melhor. Bom, acho que a gente pode passar agora para o nosso próximo quadro, que é o quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber.
Esse é o quadro do nosso podcast em que a gente indica alguma coisa pra vocês que tá relacionado ao tema de hoje e que a gente acha que vai complementar essa discussão. Então, hoje eu queria indicar um filme, é uma animação que se chama Os Olhos de Cabul. É uma animação de 2019 que conta a história do domínio talibã do Afeganistão na década de 90, então antes de 2001, né? E muito antes de 2021. Então o filme foi feito em 2019, ainda não tinha acontecido tudo que a gente tá vendo acontecer agora, mas é muito interessante, mostra muito o que o Talibã... O que o Talibã faz, né? Como eles agem, como eles tratam o povo, principalmente as mulheres, né? A questão da mulher é uma questão que é muito crítica, né? Lá no Afeganistão, quando a gente para ver essa questão do Talibã e a forma como eles acabam tratando as mulheres como subcidadãs, de forma muito não humanizada, inclusive. Tá disponível no Vivoplay e no Telecine, e a classificação indicativa é 14 anos. Então é uma animação, se chama Os Olhos de Cabul. Cabul, como a gente já comentou aqui também, é a capital do Afeganistão, inclusive onde hoje estão situados os maiores confrontos que a gente está vendo acontecer. E aí eu queria perguntar, Chiquinho, o que você tem para indicar pra gente hoje? Deixo aqui duas sugestões de leitura para os alunos aqui do nível fundamental. Inclusive o Abaco, né, a nossa escola tem trabalhado esses dois livros. A nossa biblioteca tem mais de um exemplar e que está à disposição para a leitura. O primeiro livro chama-se Malala, a menina que queria ir à escola, da Companhia das Letrinhas. A autora, Adriana Carranca. O segundo livro, também para essa faixa etária do ensino fundamental, chama-se A Outra Face. É um livro que conta a história de uma garota afegã. A autora é Débora Elis, da editora Ática. Duas indicações de leitura para os adultos. O livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O autor é um professor israelense, Yuval Noah Harari, e a editora é a Companhia das Letras. O segundo livro, como sugestão aí de leitura, se chama A História das Guerras. É uma coletânea de artigos que tratam do assunto. O organizador é o professor Demétrio Magnoli e a editora se chama Editora Contexto. Então é a História das Guerras. São as duas sugestões para os adultos. E um documentário que eu assisti recentemente, há cerca de uma semana, que se chama Diário de Cabul, da Globo News. Material que eu considero bem interessante para a reflexão. Perfeito, muito obrigado, Chiquinho. Bom, acho que é isso pro episódio de hoje. A gente conseguiu falar bastante sobre esse conflito que tá acontecendo ainda hoje. A gente não sabe exatamente quanto tempo ele vai durar ainda. Tudo tá muito recente, como o Chiquinho trouxe aqui pra gente. Mas é importante a gente criar esse diálogo, se manter informado e falar mais sobre isso, né? A gente trazer isso pro nosso contexto educacional também. Entender que isso é uma coisa que tá acontecendo no mundo e o que a gente pode fazer para ajudar isso. Então eu queria agradecer mais uma vez sua participação, Chiquinho. Fiquei muito feliz de ter essa conversa com você. Espero que você tenha gostado também. Sim, agradeço imensamente a essa participação. Espero ter contribuído para lançar, fomentar aqui, né, o desejo da busca por mais informações. As informações são importantes. Com as informações, nós somos capazes de compreender aquilo que está acontecendo no mundo, em torno das nossas vidas. Aliás, nós somos cidadãos desse mundo, então nós temos essa responsabilidade. Só a informação pode nos
nos nutrir, né, de bons argumentos e de uma boa compreensão. E com isso, naturalmente, nós temos aqui um espírito sempre fraterno. Nós precisamos disso, né? É preciso isso nesse mundo do século XXI, espírito de fraternidade. E por último, é uma frase que não é minha, mas eu gosto bastante, que diz assim, né? Os problemas dos humanos são só os humanos que podem resolver. Obrigado, o meu abraço. Muito obrigado, Chiquinho. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Somando Ideias. Abacô é somar de ideias. Abacô, multiplicar do saber. Abacô, subtraindo e dividindo emoções.